Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo o livro Sabedoria Espírita, que apresenta as respostas do Espiritismo às 3 questões fundamentais da filosofia clássica. Segundo Allan Kardec, a força do Espiritismo encontra-se no seu caráter filosófico. O Espiritismo, assim como toda ciência ou filosofia, se apoia no pensamento e nas obras de seus antecessores. A filosofia pode ajudar a compreender o pensamento espírita, e, por outro lado, o Espiritismo pode responder às questões fundamentais da filosofia. É justamente sobre esse tópico que versa o livro Sabedoria Espírita, Aprendendo a Viver Melhor, com Allan Kardec, do autor Daniel Araújo Lima. E a inspiração vem do grande filósofo alemão Immanuel Kant, que em uma das suas obras escreveu o seguinte: todo o interesse da minha razão concentra-se nas seguintes 3 interrogações. Que posso saber? Que devo fazer? Que me é permitido esperar? Assim está estruturada essa obra e vamos apresentar de maneira resumida. Nessa primeira parte do livro, para responder a pergunta sobre o que nós podemos saber, o autor se lança a mão do diálogo da filosofia espírita com diversos filósofos que no século passado se dedicaram à epistemologia, a tentativa de compreender como funciona o processo de conhecimento científico. Então, o autor vai dialogar com os 3 grandes nomes da epistemologia no século passado, que são o Karl Popper, o Henri Lakatos e o Thomas Kuhn. Além disso, o autor vai comentar sobre o fenômeno espírita e daí propõe, então, se é possível ou não, com base nesses autores citados, provar a realidade e a validade do fenômeno espírita. É um diálogo super interessante, super rico, porque até hoje em dia nós nos pegamos lidando com essas situações para compreender se nós podemos considerar ou não o espiritismo como uma ciência e em que medida isso afeta a validade dos conhecimentos produzidos através das pesquisas dos fenômenos espíritas. Para responder essa pergunta, o que devemos fazer, o autor trabalha os fundamentos da moral espírita e necessariamente leva a discussão sobre a natureza do ser humano, enquanto espíritos, segundo a visão da filosofia espírita. Ele então vai discutir alguns temas que são importantes para considerar moralmente a vida do espírito. Ele vai abordar temas como morte, reencarnação e livre-arbítrio, talvez esse o mais importante. E nesse capítulo também, o autor se aprofunda na discussão sobre o caráter da ética. Então ele vai falar da ética do dever, a ética das virtudes e da ética utilitarista. E vem mostrar como se constrói a ética espírita e como nós podemos utilizá-la diante das nossas experiências no contexto atual que nós estamos encarando. Os desafios que se apresentam para nós, como que podemos fazer um uso adequado dessa ética espírita para as experiências do presente nessa reencarnação. Finalmente, na terceira parte, para responder à pergunta que nos é lícito esperar, o autor trabalha alguns temas muito caros à filosofia espírita. Primeiro deles, a ideia de perfectibilidade do espírito, que nós estamos progredindo incessantemente, e para isso utilizamos a reencarnação como a principal ferramenta. À medida que vamos progredindo, nós nos tornamos mais felizes também. O autor trabalha o importante tópico do domínio das paixões, que tem um destaque em O Livro dos Espíritos com um tópico específico. Também é abordado a importância do conhecimento de si mesmo, como uma grande ferramenta para que possamos mobilizar os recursos e realizar essa perfectibilidade. E, claro, o autor trabalha também a questão da caridade, uma vez que essa ideia de salvação, que ele explica aqui no livro Segundo o Espiritismo, passa necessariamente
pela prática da caridade. E aí tem uma discussão filosófica muito fecunda para dizer como o Espiritismo entende a prática da caridade. E na conclusão, o autor discute se é possível conhecer a verdade através do Espiritismo. Super recomendo a leitura e o estudo dessa obra, Sabedoria Espírita, que dá continuidade a uma tradição filosófica riquíssima na literatura espírita, que são obras de aprofundamento filosófico. É só um recorte desse livro, um resumo para te apresentar e te estimular a fazer a sua própria leitura. Peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.